Hoje nós teremos um seminário sobre parasitas do sistema nervoso central, em que nós elegemos, tem uma gama de parasitas no sistema nervoso central, mas nós elegemos dois assuntos que é de bastante interesse. Um sobre teníase cercose, que vai ser apresentado pela professora Marina Vinot, e a Angiostrongylus pela professora Alistrande Morassati. Eu nunca sei o seu nome direito, mas fica Morossuti. Isso, Morossuti. E teremos como moderador desse seminário, que vai fazer a introdução aos nossos apresentadores e também depois conduzir a discussão, o doutor Alexandre Januário da Silva, que é pesquisador da FDA dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, e trabalhou muito tempo no Center for Disease Control, no departamento de parasitologia, quer dizer, tem uma grande experiência, trabalhou, é formado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Microbiologia, fez o seu mestrado, doutorado, e sempre trabalhando em parasitologia. Então, vai ser acredito que nós teremos uma tarde bastante agradável com esse trabalho. Então, eu passo a palavra ao doutor Alexandre, para ele fazer a honra da Sociedade Brasileira de Parasitologia e apresentar nossos palestrantes. Antes, uma coisinha só, aqueles que quiserem o certificado, o site para preencher o formulário vai estar aí no chat, então vocês preenchem o formulário e solicitem o certificado. Alexandre, a palavra está com... Muito obrigado pela honra de apresentar os dois palestrantes. Eu vou começar pela... deixa eu só olhar aqui. Eu vou começar pela doutora Marina, tá? A doutora Marina possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás, obteve o título em 2001, mestrado em 2005 e doutorado em 2007. E nas áreas o doutorado foi na área de Medicina Tropical e Saúde Pública, em área de concentração parasitologia, e pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, a doutora Marina é professora associada da Universidade Federal de Goiás, lotada no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, no setor de parasitologia. Ministra as aulas para cursos de graduação na disciplina de parasitologia humana, parasitologia clínica e metodologia científica. Na pós-graduação, ela ministra os cursos de biologia de eumintos, eumitologia e tópicos avançados em neomitologia. A doutora Marina atua na linha de pesquisa voltada para a bioquímica da relação parasito-hospedeiro, com ênfase em eumintos, principalmente Taenia crassiceps, e protozoários como Trypanosoma cruzi, Acanthameba, Toxoplasma gondii. E na avaliação também da atividade antiparasitária de fármacos e derivados. A doutora Marina é orientadora de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, mestrados e doutorados. Na pós-graduação, orienta o programa de pós-graduação em Biologia de Relação a Parasito Hospedeiro, nível 4 da CAPES. Ela também é membro da Sociedade de Parasitologia e bolsista de produtividade do CNPq. Apresento a doutora Alessandra ou só depois da palestra da doutora Marina? Como que vocês querem? Apresenta a Alessandra e depois a gente vai direto. Ok. Bom, a doutora Alessandra a gente, na verdade, é mais interessante eu falar um pouco da história da doutora Alessandra, vamos dizer assim, no Centers for Disease Control and Prevention, que foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de parasitologia daquela instituição. A doutora Alessandra, ela sempre trabalhou com os angiostrongylus e também com a cistossoma.
Ela é bióloga, professora adjunta de parasitologia e microbiologia na IMED, Rio Grande do Sul, assessora científica e responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular no Instituto de Patologia de Passo Fundo. Mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Zoologia pela PUC Rio Grande do Sul. Como estágio de sanduíche no Center for Disease Control, que foi a época em que eu trabalhei com o Alessandro, na divisão de Parasitic Diseases e Malaria. Pós-doutorado em parasitologia pelo Departamento da Universidade de Nottingham, em UK, e pelo Laboratório de Biologia Parasitária e Parasitologia Molecular da PUC Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de parasitologia, com ênfase no diagnóstico de angiostrons de liases, atuando principalmente em genômica, proteômica, biologia molecular, para estudos de proteínas. E durante o período que a doutora Alessandra esteve no CDC, Centers for Disease Control and Prevention, ela teve uma atuação muito importante no início de uma análise mais genômica do parasito do Angiostrongius cantonensis. Então, eu acompanhei bem o trabalho dela durante esse período. Bom, eu acredito que agora podemos dar início às palestras e moderação das perguntas. Então, com a palavra, a doutora Marina, primeira palestrante. Muito obrigado, doutor Alex, doutor Peralta. Agradeço inicialmente, a Sociedade Brasileira de Parasitologia pelo convite e aos dois, por estarem nos recebendo aqui nesse momento. Vou iniciar aqui, então, a apresentação. Estão vendo? Sim. Ok. Bom, então, como o doutor Alex já me apresentou, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás e estou atualmente no Laboratório da Relação Parasito-Hospedeiro, no Departamento de Biociências e Tecnologia, no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. O nosso laboratório, então, a gente chama de LAERP, para simplificar. Sou orientadora de 2 programas de pós-graduação, Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública e o Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro. Então, nosso convite hoje foi para falarmos sobre a cisticercose, especialmente a bioquímica de cisticercos e o mecanismo de ação de alguns fármacos antihelmínticos que nós temos estudado nos últimos anos. Então, para estudar a cisticercose, nós utilizamos um modelo experimental, que é a Taenia crassiceps. Esse parasito, ele é filogeneticamente muito próximo à Taenia solium, que é o parasito causador da cisticercose humana. Ele apresenta similaridade de epítopos e é muito utilizado como fonte de antígenos para testes sorológicos. Aqui nós temos a imagem do cisticerco. Ele é muito interessante porque, além de tudo, ele se reproduz por brotamento. Então, nós conseguimos ter uma fácil manutenção desse parasito em laboratório, utilizando os repiques intraperitoneais em camundongos, A cepa que nós utilizamos é a cepa ORF, que foi isolada no Canadá em 1962. Existem ainda outras cepas, mas essa, por ser a mais estudada e a mais utilizada, é a que nós usamos aqui também. Esse parasito, a Taenia crassiceps, normalmente ou naturalmente circula entre roedores silvestres e canídeos, Então, os canídeos atuam como hospedeiros definitivos, nos quais a gente vai encontrar os parasitos adultos no intestino, e os ovos da Taenia, então, são eliminados junto com as fezes, contaminando o ambiente, contaminando a água. Os roedores, então, ingerem esses ovos e desenvolvem em vários tecidos os cisticercos, que, por se reproduzirem por brotamentos, acabam levando à formação de uma quantidade muito grande de parasitos dentro desse hospedeiro intermediário. Quando eles são ingeridos, então, predados pelos hospedeiros definitivos, eles ingerem esses cisticercos e cada cisticerco, então, gera um novo parasito adulto. Nós temos vários casos, zoonóticos, de cisticercose por Taenia crassiceps,
em seres humanos, em canídeos, né, que podem atuar como hospedeiros intermediários, eventualmente, em felinos, em lêmures. Então, existem vários casos, independentes da condição de imunodepressão ou imunocompetência desse ser humano, por exemplo. Todos nós somos suscetíveis a esse parasita. Nós utilizamos 2 modelos de inoculação para poder fazer os nossos estudos. No primeiro modelo, nós inoculamos o parasito na cavidade intraperitoneal, e inclusive esse é também um modelo para manutenção do parasito em laboratório, e após 90 dias, nós temos aqui, então, uma cavidade bastante distendida e uma quantidade enorme de cistos secos. Eles têm uma taxa de multiplicação em torno de 200% a cada 30 dias. Então, é uma quantidade muito boa de material biológico para a gente trabalhar. Então, nós utilizamos, normalmente, 30 dias de infecção, quando a gente vai fazer os experimentos, né, com fármacos, e também podemos inocular esses cistos secos na cavidade intracraniana. Então, a gente faz uma neurocirurgia nos camundongos, né, com todo o aparato, né, adequado, anestesia, aprovação pelo comitê de ética. Esses animais são acompanhados, recebem, né, medicamentos para não sentir dor, analgésicos, né, no pós-operatório, e a gente faz, então, essa inoculação intracraniana, e também com 30 dias de infecções a gente faz os nossos experimentos. Esses modelos, eles permitem a avaliação da interação parasito-hospedeiro, seja em qualquer aspecto que se quiser avaliar, a resposta metabólica do parasito a fármacos ou a moléculas bioativas. Nós podemos fazer também análises histopatológicas, ou outras análises, outras ideias que surgirem, o modelo pode ser utilizado. As nossas principais perguntas, ou as primeiras perguntas que foram assim, mais norteadoras, elas são, então, quais são as vias metabólicas mais utilizadas pelo parasito para a produção de energia? Se existem diferenças nas vias metabólicas detectadas in vitro e in vivo, como os fármacos antihomínicos mais utilizados afetam essas vias, e quais as respostas metabólicas do parasito que podem indicar vias de sobrevivência em ambiente hostil, né, como, por exemplo, na presença de algum fármaco, né? Bom, as principais vias metabólicas que nós estudamos são a via glicolítica, em que a gente vai observar a quebra da glicose em piruvato, as vias da fermentação homolática, em que a gente tem o lactato como produto final, as vias mitocondriais, como o ciclo do ácido tricarboxílico, né, que produz bastante energia, a via de fermentação do propionato, a gente detecta propionato também, a oxidação de ácidos graxos, né, como fonte de acetil-CoA, fonte de ATP, e o catabolismo de proteínas. Então, todas essas vias nós conseguimos avaliar, tanto no parasito íntegro, quanto ele após a exposição aos fármacos, ou que a gente estiver analisando no momento. Bom, então, nós começamos inicialmente, né, isso foi um dos primeiros trabalhos publicados sobre o metabolismo de T-necracíceps, que é resultado do meu doutorado, então foi uma linha de pesquisa que a gente implantou, enquanto eu ainda era aluna da UFG, e estamos até hoje, graças a Deus, rendendo bastante nessa linha. E então, nós fizemos as primeiras análises in vitro, né, e nós detectamos, então, a glicólise completa, né, então, até a detecção do piruvato, e o ciclo do ácido cítrico também completo. Até o momento, ele não tinha sido descrito de forma completa, acreditava-se que o parasito realizava só um ciclo parcial, e nós mostramos que não, que ele faz o ciclo completo, de forma muito comparável à bioquímica de mamíferos. Seguindo, então, nós expusemos, né, os cisticercos ainda in vitro ao praziquantel e ao bendazol, que são os principais fármacos utilizados no tratamento da cisticercose humana, e nós observamos que a presença dos fármacos induzia uma preferência por vias mitocondriais, né, por vias aeróbias, porque a gente viu uma diminuição importante no lactato nesses parasitos. Depois, continuando essas análises, a gente observou que, além da indução da via anaeróbia, a gente viu
uma indução de vias que a gente chama alternativas de produção de energia, que seriam o catabolismo de proteínas, né, e a oxidação de ácidos graxos. Essa foi a primeira vez que houve a descrição da detecção de ureia em tenídeos. Então, a Taenia crassiceps foi a primeira que a gente descreveu a ter o ciclo da ureia e fazer o catabolismo de proteínas com excreção de ureia. Então, a gente observou que esse parasito, ele apresenta uma elasticidade metabólica in vitro, apresentando vias alternativas para sobrevivência em ambientes hostis, como na presença de fármacos. E aí começamos, então, outras perguntas. Será que em vivo seria diferente? Então, começamos a tratar o camundongo inoculado intraperitonealmente, né, e com praziquantel e albendazol, e a gente observou que ocorreu, então, também uma diminuição do lactato, uma indução da gliconeogênese, aumentou, né, a glicose, e uma diminuição das vias aeróbias, né, principalmente as vias mitocondriais. E a gente observou também que ocorria outras vias alternativas, né, como a oxidação de ácidos graxos e o catabolismo de proteínas, ainda quando esses parasitos estavam na cavidade intraperitoneal. E aí perguntamos, então, e na cavidade intracraniana, né, o que estava acontecendo? Será que acontecia as mesmas vias? A gente viu, então, um aumento da anaerobiose, né, fermentação, com produção de lactato. Isso leva a uma acidificação muito grande do meio e do citoplasma, importante alteração metabólica, e uma indução de uma via da fumarato redutase, que é uma via que a gente observa o ciclo do ácido cítrico funcionando em via inversa. Normalmente ele funcionaria aqui no sentido horário, nessa figurinha, e nós vimos ele funcionando num sentido anti-horário do malato para o succinato, porque a gente não detectou esses outros metabólitos. Então, a gente observou que existiam vias que poderiam ser ativadas dependendo da situação em que o parasito se encontrasse. E aí, então, essa interação parasito-hospedeiro permitiu avaliar o efeito dos fármacos de forma mais realista em comparação com a cisticercose humana, porque a principal preocupação em termos de saúde pública é em relação à neurocisticercose. O parasito, então, mostrou grande capacidade de adaptação metabólica. Então, uma parceria com a Universidade Nacional Autônoma do México, eles nos enviaram, então, alguns derivados benzimidazólicos, e nós começamos, então, a perguntar se esses derivados teriam o mesmo efeito metabólico do que foi observado em relação ao albendazol. Nós observamos, então, que o RCB20 foi o primeiro testado, ele induziu um aumento da anaerobiose e um aumento também de metabólitos do ciclo do ácido cítrico. Também induziu as vias alternativas, como a ureia, né, oxidação, a catabolismo de proteína e a formação de corpos cetônicos, indução de oxidação de ácidos graxos. Ainda outro derivado benzimidazólico foi encaminhado para nós também, da Universidade Nacional Autônoma do México, que é o RCB15, e ele teve um efeito melhor do que o que a gente observou no RCB20. Por quê? Ele bloqueou a captação de glicose, induziu aumento da glicólise, né, da quebra dessa molécula, e induziu também a oxidação de ácidos graxos, e então um efeito metabólico ainda maior do que o que a gente tinha observado no RCB20. Nós observamos também uma indução daquela via da fumarato redutase, né? Então, o efeito, o impacto também nas vias mitocondriais do parasito pelo RCB15. Quando a gente comparou, né, então, no modelo intracraniano, de inoculação intracraniana, a gente observou que os dois derivados foram importantes em diminuir a via glicolítica, diminuir a fermentação homolática e a atividade mitocondrial, induzindo a oxidação de ácidos graxos, a fermentação de propionato e o catabolismo de proteínas. Então, ainda quando na via intracraniana, a gente observou um efeito ainda mais intenso desses metabólicos, desses fármacos. Então, eles se mostraram como boas alternativas na terapêutica da cisticercose.
nesse modelo observado. Já em parceria com a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, nós testamos, então, as nanosuspensões de praziquantel, tanto no modelo intraperitoneal quanto no modelo intracraniano. Nós observamos, então, que nesse modelo intraperitoneal ocorreu a indução das vias anaeróbias de produção de energia, então, um certo bloqueio das vias mitocondriais, e no modelo intracraniano, nós observamos também o bloqueio do metabolismo aeróbio do parasito e a indução da oxidação de ácidos graxos e do catabolismo de proteínas. Isso aconteceu porque as nanoformulações, elas aumentam a solubilidade dos fármacos. Isso potencializa, então, a quantidade de fármaco que é capaz de chegar ao parasito no seu local de ação, e aí, então, aumenta o seu mecanismo, o seu efeito metabólico. Então, isso foi muito importante, mostra como que alterações nas formulações, no tamanho das moléculas, pode impactar de forma positiva o efeito, a eficácia do fármaco, né, diminuindo as dosagens necessárias, né, para sua eficácia. Aí a nossa outra pergunta, então, o outro fármaco que a gente também veio estudar é o Anita, né, muito conhecido comercialmente, que tem como molécula ativa a nitazoxanida. Então, em modelo in vitro, nós observamos que o Anita ele induz uma anaerobiose porque ele atua bloqueando essa enzima aqui, ó, que é a piruvato ferrodoxina óxido redutase, que faz a conversão do piruvato em acetil-CoA dentro da mitocôndria. Isso induz, então, a utilização de fontes alternativas para a produção de acetil-CoA. Então, o parasita acaba utilizando outras fontes, como aminoácidos, oxidação de ácidos graxos e corpos cetônicos, como fonte de acetil-CoA, para que o ciclo do ácido tricarboxílico não seja tão prejudicado devido a essa não conversão, a não utilização do piruvato, já que a glicose é uma molécula muito importante como fonte de energia e está muito abundante nos meios extracelulares. Nós observamos, então, né, que in vitro, a nitazoxanida era capaz, então, de fazer um bloqueio da enzima ligada à energia, ao metabolismo energético, induzir o catabolismo de proteínas, o metabolismo anaeróbio, a gliconeogênese. Também nós observamos, junto com a análise da literatura, que a nitazoxanida ela era importante por induzir alterações no tegumento do parasito, que também podem explicar todos esses efeitos metabólicos. Já no modelo intraperitoneal, nós observamos resultados muito semelhantes ao que a gente tinha observado in vitro, o que então validou o nosso modelo experimental, né, e as nossas análises in vitro, nos mostrando que a gente pode confiar que essas respostas in vitro vão ser muito semelhantes ao que é observado no modelo intraperitoneal. Mas, quando a gente olha para o modelo intracraniano, a gente observou um comportamento diferente no metabolismo do parasito. Então, a gente observou uma diminuição da anaerobiose e uma indução da gliconeogênese, um aumento da glicose intracelular. Então, a gente observou que, dependendo do local de implantação do parasito, nós temos diferentes respostas metabólicas. Isso provavelmente está relacionado ao meio extracelular, a quantidade de nutrientes e outros fatores que possam estar influenciando. Então, dessa forma, a nitazoxanida, ela apresenta um mecanismo de ação eficaz contra o cisticerco nos modelos in vitro, intraperitoneal e intracraniano. Ela representa uma alternativa terapêutica para o tratamento de parasitos teciduais, e é importante isso porque até hoje a nitazoxanida ela é indicada principalmente para infecções dentro do trato intestinal, ela não tem sido utilizada para o tratamento de parasitoses teciduais. Então, isso mostra uma outra ação desse fármaco que é de amplo espectro, né? E o parasita, então, ele apresenta um comportamento metabólico diferente dependendo do seu local de instalação. Então, juntando todos esses dados, né, eu e o professor Javier Ambrosio, lá da Universidade Nacional Autônoma do México, escrevemos, então, um artigo de revisão com ênfase
nos mecanismos de ação dos fármacos. Então, nós abordamos aqui os dois principais fármacos utilizados, né, o albendazol e o praziquantel, e os outros que nós estudamos, o RCB15 e o RCB20 e a nitazoxanida. Nós sabemos que o albendazol e os derivados benzimidazólicos, eles impedem a polimerização da tubulina. Então, nós observamos que os microtúbulos, eles são formados por tubulinas com duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. O albendazol e o RCB20, eles atuam alterando a polimerização da subunidade beta, enquanto que o RCB15 altera a subunidade alfa. Isso é importante porque os microtúbulos, eles estão relacionados à formação do fuso mitótico, aí eles estão relacionados à morfologia, manutenção da morfologia da célula, da motilidade da célula, todos os movimentos de secreção e excreção, a incorporação de nutrientes e o transporte intracelular. Então, a gente observa a importância dos microtúbulos. E dessa forma, a gente vê que o impacto metabólico dessa ação, ele é muito importante. Então, a gente observa que ocorre danos no tegumento, né, porque a tubulina não formada adequadamente não vai permitir a formação da morfologia do parasito ou a manutenção dessa morfologia do parasito. Então, o tegumento desse cisticerco, ele fica afetado. Nós observamos que todos os mecanismos de transportes de moléculas do meio extracelular para o meio intracelular são afetados. Então, o transporte de glicose, de aminoácidos e de lipídios. Isso faz com que o parasita utilize as suas vias de reserva, as suas substâncias de reserva, que são principalmente glicogênio. Então, a gente observa todo um consumo de glicogênio, diminuição de glicose, né, indução de vias alternativas da produção de energia, principalmente pela detecção de beta-hidroxibutirato, né, propionato, aumento, né, da oxidação de ácidos graxos. O praziquantel, por outro lado, ele afeta os canais de cálcio. Isso vai induzir no tegumento a presença de vacúolos e de bolhas. Também vai afetar todos os transportes intracelulares, da mesma forma. Então, de glicose, aminoácidos, de lipídios. Ele também induz a contração da musculatura subtegumentar, induzindo contrações espásticas do parasito, que também vão aumentar o seu consumo de ATP. Isso vai fazer com que o parasito tenha um aumento de produção de energia rápida, então existe um aumento no lactato, isso leva a uma acidose metabólica muito importante, que pode contribuir para a morte do parasito. Nós observamos, então, alterações nas vias mitocondriais e em outras vias de produção de energia. Já a nitazoxanida, ela tem como efeito metabólico principal o bloqueio da enzima, né, piruvato, ferrodoxina, óxido redutase. Mas nós sabemos também que ocorrem danos importantes no tegumento do parasito. Ela vai bloquear os transportes, a gente observa todos os transportes bloqueados, e alterações muito importantes no metabolismo intramitocondrial e intracitoplasmótico. A gente observa também uma despolarização da membrana mitocondrial, que pode também contribuir para a morte celular via apoptose, coisa que ainda está sendo investigada. Então, a partir daí, né, até então, nós temos já muita coisa feita, né, na nossa linha de pesquisa, mas muito ainda o que estudar e muito ainda o que pesquisar. Então, no momento, a gente está estudando outras moléculas ativas, né, como, por exemplo, a solaçodina. Nós estamos estudando outros fármacos, o efeito de outros fármacos no metabolismo do parasito, principalmente o flubendazol e o oxfendazol. Nós também pretendemos continuar o estudo com as nanoformulações, principalmente de oxfendazol, que tem tido bons resultados. Nós pretendemos ainda fazer estudos moleculares da expressão de algumas enzimas constitutivas, quando a gente expõe o parasito ao fármaco. Então, assim, existem ainda muitas coisas que a gente quer fazer, muita pesquisa para ser feita pela frente, e eu queria aproveitar esse momento
para agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Parasitologia para estar aqui nesse momento, agradecer aos programas de pós-graduação a que eu estou vinculada, né, Programa de Medicina Tropical e Saúde Pública e o Programa de pós-graduação em Biologia da Relação Parasita-Hospedeiro. Quero agradecer a toda a equipe, aos professores colaboradores do nosso Laboratório de Estudos da Relação Parasita-Hospedeiro. Sem os nossos alunos e sem os nossos colegas, né, professora Ana Maria de Castro, professor Clecildo Barreto, nós não conseguiríamos fazer nada, então nossa parceria é muito importante. Também quero agradecer ao CNPq, à FAPEG e à CAMPES pelas bolsas e pelos financiamentos durante essa minha trajetória. Eu coloco aí também o meu e-mail de contato, se alguém tiver alguma ideia, algum interesse, estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela palestra. Vocês estão me ouvindo, certo? Sim, ok. Sim. Muito obrigado pela palestra, doutora Marina. Eu agora passo a palavra para a doutora Alessandra Morassutti, para falar sobre o tema de angiostrôngilos. Muito bem, muito obrigada, então, Alexandre. Obrigada à Sociedade Brasileira de Parasitologia, Peralta, pelo convite, né? Então, fico muito feliz em poder participar, mesmo que à distância, né? Nesse momento tão estranho que a gente está vivendo, mas que bom que a gente está conseguindo se manter, então, ainda fazendo esses encontros para a gente se atualizar, para a gente conseguir discutir sobre as pesquisas que a gente vem realizando. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o tema, né, que eu atuo, que são as angiostrongilíases, então, mais especificamente o Angiostrongylus cantonensis, né, porque hoje a gente está falando de uma infecção cerebral, né, então a gente tem duas espécies de Angiostrongylus que nós trabalhamos, o grupo de pesquisa que eu participo eu já trabalho nesse grupo há 24 anos, né? Então, a gente trabalha bastante com o Angiostrongylus, a gente tem desenvolvido diferentes tipos de pesquisas, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito no diagnóstico. Então, o Angiostrongylus cantonensis, né? Ele é responsável por essa angiostrongilíase cerebral, ou também conhecida como meningoencefalite eosinofílica, e ele apresenta como seu ciclo de vida, então, o hospedeiro definitivo, que são os roedores, principalmente os roedores urbanos aqui, que a gente pode citar o ratos norvégicos e o ratos, e onde, então, nós encontramos os vermes adultos dentro das artérias pulmonares. E nós temos a infecção cerebral, então, quando ocorre uma infecção humana, né? Na verdade, o parasito, ele tem uma passagem pelo cérebro também dos roedores, mas ele acaba não causando uma doença tão grave quanto em seres humanos, tá? Então, a gente tem aqui nesse ciclo sendo demonstrado, né, o hospedeiro intermediário são moluscos, então, que podem ser tanto moluscos de concha ou moluscos sem concha, tá? Que podem ser encontrados em saladas, né? Podem ter deixado durante o seu trajeto, então, algumas larvas de terceiro estágio, que são aquelas larvas infectantes ao ser humano e ao roedor, né? E essas larvas, então, são ingeridas através de alimentos contaminados, através de água contaminada, e elas acabam, então, após a ingestão, migrando via corrente sanguínea até chegar no nosso cérebro, né? Inicialmente, a infecção, ela começa com uma meningite e ela pode evoluir para uma encefalite, tá? Então, é uma infecção de distribuição, hoje em dia, bastante grande, né? Ela, inicialmente, quando descoberta em 1950, ela ficava restrita, ou pelo menos ocorria o maior número de casos na região da Ásia, então, nesses países como na China, na Índia,
em alguns locais da Tailândia, e mais recentemente, então, nos últimos anos, aqui no Brasil, principalmente, a gente começou a observar um aumento, né, ou pelo menos não se tinha registro dessa infecção no Brasil até 2006, quando houve o primeiro relato de caso, e desde então a gente vem tentando mapear a ocorrência da angiostrongilíase cerebral no Brasil, e como vocês podem ver aqui nesse mapa, a gente tem uma ocorrência basicamente em várias regiões portuárias, né? O que indica, né? O que pode levar uma sugestão de introdução dessa infecção no Brasil através de navios cargueiros, né? Navios vindos dessa região asiática, então, que poderiam ter desembarcado aqui no Brasil, trazendo esses hospedeiros infectados. E que encontraram aqui na nossa floresta, nas nossas cidades, condições suficientes para se manterem com o ciclo ativo, né? Então, nesse mapa a gente consegue ver locais onde ocorreu a infecção em animais, detecção da infecção em animais e também em seres humanos. Então, a doença, ela basicamente a patogenia, né, dela é em relação à presença das larvas em movimento, né, o movimento dessas larvas nas meninges e propriamente no cérebro, se elas fazem a invasão, e onde a gente observa um grande infiltrado eosinofílico, então a presença dos eosinófilos nas meninges e, por consequência, no líquido cefalorraquidiano, elas são detectadas em um grande aumento, né? Então, a partir de 4% de aumento de eosinófilos ou de presença de eosinófilos no líquido cefalorraquidiano, a gente já pode considerar como uma eosinofilia, né? Quando ela está associada, então, a uma infecção cerebral, a gente vai chamar de encefalite, ou se ela estiver acometendo apenas as meninges, de meningite eosinofílica. Então, o nosso desafio sempre foi o diagnóstico dessa infecção, né? Porque nas punções de líquor, dificilmente ou muito raramente são observadas larvas desse parasito para que se possa fazer o diagnóstico, né? Então, a busca sempre para que houvesse um exame, um teste, capaz de detectar essas larvas, capaz de discernir essa infecção, então, de outras que também podem causar eosinofilia no líquor, tá? Então, em 2010, né, o nosso grupo, conseguiu desenvolver um ensaio de PCR em tempo real, utilizando o ITS, para fazer a identificação do parasito, então, em amostras de moluscos, né, em amostras ambientais. Mas a gente sabia que, já por esse gráfico aqui, era possível fazer a detecção de infecções em pacientes, né? Então, com uma quantidade equivalente a menos do que uma larva por amostra, né? Então, a gente estabeleceu esse método no nosso laboratório para fazer o diagnóstico da angiostrongilíase cerebral. O CDC hoje também usa esse teste para fazer o diagnóstico, mas a gente sabe que o PCR em tempo real, ele nem sempre vai estar de acordo com a realidade de todos os locais, de todas as cidades, de todos os países. Então, havia uma necessidade de se ter um teste sorológico, né, de preferência teste rápido, que pudéssemos ter essa avaliação de presença do parasito em punções de líquor ou mesmo em amostras sanguíneas. E aí nós começamos, então, uma investigação, inicialmente
na literatura, né, para buscar o que já se tinha de diagnóstico sorológico. E a gente descobriu, né, verificou que existia um antígeno, que é o antígeno de 31 kilodaltons, que teria uma grande importância no diagnóstico da angiosperondilíase cerebral, principalmente em regiões da Tailândia, que foi onde esse teste foi, essa proteína ou essa banda de 31 kilodaltons foi descrita pela primeira vez. O problema é que a banda de 31 kilodaltons, ela contém uma grande quantidade de proteínas, né? Então, se a gente faz um gel bidimensional, que foi o que nós fizemos, então, no início da minha participação no meu doutorado sanduíche, a qual o doutor Alexandre se referiu no início da apresentação, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar enxergar um pouco melhor essa banda de 31 kilodaltons, para ver se ela realmente continha, né, um número razoável de proteínas. E a gente viu que ela continha centenas de proteínas, né? Então, algumas a gente conseguiu isolar essas proteínas, fazendo eletroforese bidimensional com pHs restritos, e a gente conseguiu chegar, então, a um sequenciamento dessas proteínas. Na presença desses 4 spots aqui, nós identificamos uma proteína que estava presente em todos os 4 spots. E resolvemos, então, fazer um recombinante dessa proteína, que é a proteína 1433. Essa é uma proteína que ela pode ser encontrada em outros parasitos também, né? Uma proteína comum. E aí, nós precisávamos das sequências genômicas dessas proteínas para que pudéssemos fazer a expressão dessas proteínas em sistemas heterólogos. Inicialmente, nós fizemos, então, o sequenciamento genômico do Angiostrongylos, e esse trabalho deu origem a muitos outros, né? Então, hoje a gente já fez uma segunda avaliação do proteoma do Angiostrongylos, baseado sempre nessas sequências que foram obtidas no sequenciamento de próxima geração. E aí, nós não conseguimos uma proteína recombinante satisfatória, porque ela foi reconhecida também por soros negativos, né? Então, ela tinha uma reatividade cruzada, e nós investigamos o porquê que isso poderia estar acontecendo. Na verdade, essa proteína, ela tem um componente glicídico, que nós descobrimos, que pode, então, e que provavelmente é o que está dando essa reação cruzada do antígeno de 31 kilodaltons. Então, nós vimos que nós precisávamos achar uma maneira de remover essas reações cruzadas, né? E fomos em busca, então, de algumas possibilidades de expressão dessas proteínas em outros sistemas heterólogos. Então, a gente expressou essa 1433 e mais 2 outras proteínas que também já tinham sido identificadas em produtos de excreção e secreção do Angiostrongylos, né, uma lectina e uma proteína hipotética de Angiostrongylos. E essa expressão, então, de novo mostrou a reação cruzada com soros de pessoas, né, de indivíduos infectados com o Echinococcus granulosus. Como o Echinococcus granulosus, ele é uma tênia, né, então a gente começou a imaginar que talvez essa proteína, principalmente a 1433, ela pudesse estar envolvida em algum processo muito comum a esses parasitos e que sim poderiam estar causando essa reatividade cruzada. E aí começou um estudo que acabou de saiu mês passado na Experimental Parasitology, de uma identificação da reatividade cruzada que a gente encontra nos soros de pacientes infectados com Angiostrongylos e também
usando antígenos de diferentes parasitos. E aí saiu uma análise muito interessante, muito bonita, de diferentes parasitos, com extratos de diferentes parasitos, nós conseguimos observar proteínas marcadas em rosa aqui, que eram as responsáveis pela reatividade cruzada, ou seja, em que eram comuns nesses parasitos, são antígenos comuns, e que sim foram reconhecidas pelo soro de pacientes infectados com angiostrôngilos. E aí, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, olha só quem é que estava aqui, a própria 1433, né? Então, essa proteína realmente ela tem um papel importante nesses outros parasitos que foram investigados, e muito provavelmente é esse o problema que a gente estava tendo na percepção, então, de infecção cruzada. Mas, em contrapartida, esse trabalho nos ajudou a enxergar pelo menos 34 proteínas diferentes que são agora candidatas ao nosso parceiro, né, que é o CDC, que a gente trabalha junto desde 2007. Então, eu acho que nós conseguimos um grande avanço aqui, porque nós temos agora 34 candidatos para fazer um antígeno recombinante e que a gente possa, então, usar ele para um teste diagnóstico sorológico, né, que seja específico e que não tenha reatividade cruzada, que seja sensível ao ponto de detectar uma infecção na fase aguda e que a gente, então, consiga desenvolver essas proteínas. Então, nesse momento, a gente já tem algumas dessas candidatas sendo produzidas pela Core Facility do CDC, então a gente vai em breve ter resultados sobre essas proteínas. Mas, como a ciência ela está sempre em progresso e ela não para, né? E a gente tem pessoas estudando sobre isso em várias partes do mundo. Saiu também no final do ano passado, no início desse ano, justamente um trabalho que desenvolveu um teste imunocromatográfico, ou seja, um teste rápido, que é capaz de detectar, então, pacientes infectados com o angiostrôngico. Então, o trabalho foi realizado pela Tailândia, né, por um grupo da Tailândia, do qual nós também somos parceiros, então a gente entrou em contato com esse grupo, nós propusemos um projeto para eles, para a gente conseguir tentar testar esses kits aqui no Brasil. E desse trabalho, então, já saiu o nosso primeiro artigo, que foi a utilização, então, desse teste rápido, mas daí para o diagnóstico de angiostrôngilos costarricenses, que é um outro angiostrôngilos do qual nós também trabalhamos. Mas o importante é que aqui nesse estudo nós testamos as nossas amostras de pacientes infectados com angiostrôngilos cantonenses, da onde a gente obteve, então, a positividade. Então, mostrando que esse teste, ele provavelmente vai funcionar, né, aqui no Brasil. É claro que precisa ser feito um estudo de maior abrangência, então, onde a gente vai ter grandes quantidades de amostras de pessoas infectadas, com tempos diferentes de infecção, para a gente saber os níveis que são capazes de detectar, né, essa infecção, o tempo de infecção que vai poder ser detectado. E, por fim, então, agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho. Me coloco à disposição, então, para a gente discutir, conversar sobre... Não quis me estender muito, porque eu sei que a gente tem esse momento, assim, online, não é tão fácil, né, para a gente conseguir se prender na frente do computador. Então, o nosso grupo de parasitologia, que é liderado, então, pelo professor Carlos Greve Teixeira, a estudante de doutorado que fez grande parte dos trabalhos que eu mostrei aqui, a Bianca Cognato,
o Leandro Matos, que trabalhou principalmente na parte de bioinformática, a Vanessa Pascoal, que faz todo o nosso apoio técnico, a Carolina Veríssimo, que hoje está na Irlanda, então está fazendo pós-doutorado lá, fez todo o trabalho dos glicídios, ao doutor Alexandre da Silva, que hoje está no FDA, mas a gente se conheceu lá no CDC, e todos esses trabalhos que foram desenvolvidos, nós desenvolvemos juntos, e ao doutor Suklan Randali, que também é do CDC dos Estados Unidos, aonde a gente mantém, então, essa nossa colaboração para a produção desses recombinantes. Muito obrigada. Ok, muito obrigado pela grande palestra, Alessandra, Dona Marina também. Eu acho que agora a gente pode abrir um pouco para uma discussão. Acredito que meu vídeo agora esteja ativo. E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, se for apropriado, e talvez a pergunta seja para as duas, vocês podem responder de forma diferente, mas uma das preocupações que a gente sempre tem dentro das agências nos Estados Unidos, né, tanto o CDC quanto o FDA, é o impacto em saúde pública desses parasitas, né? É claro que existe uma gama de pesquisas sendo feitas em vários setores, não só os setores federais, também nos setores privados, em várias instituições, universidades, e até mesmo companhias privadas, né, desenvolvimento de fármacos e tudo mais. Mas eu queria um pouco da visão em saúde pública, principalmente pelo fato de os dois parasitas terem uma potencialidade de serem patógenos associados à segurança alimentar, né? Principalmente angiostrongos, né? Que a gente sabe muito bem de vários casos em que houve alimentos contaminados estavam implicados, né, na transmissão da doença. Eu queria ouvir um pouco dessa análise. A gente pode conversar com a doutora Marina e depois passar para a doutora Alessandra. Então, né, a cistercose, seja ela corporal ou a neurocistercose, né, a tecidual ou a neurocistercose, que a gente acaba dividindo um pouco de acordo com o local de implantação do parasita, porque isso vai ter uma clínica completamente diferente para o paciente e também as abordagens terapêuticas são um pouco diferentes. Mas a cistercose, ela ocorre quando o indivíduo, ele ingere os ovos da Taenia solium. E esses ovos, eles estão no ambiente porque o indivíduo, o ser humano, contaminado com a Taeniase, né, então, que tem a Taenia adulta no seu intestino, está contaminando esse ambiente, seja por precariedade em condições de saneamento básico, falta de higiene alimentar, falta de higiene pessoal. Então, o indivíduo pode ingerir os ovos da sua própria Taenia, então seria uma autoinfecção externa. Ele pode ingerir os ovos que estão contaminando o ambiente proveniente de outros indivíduos, seria uma heteroinfecção, ou em casos mais raros, até uma autoinfecção interna, né, com movimentos retroperistálticos ali. Essas tênias podem voltar, né, as proglotes grávidas voltam para o estômago e acabam sendo digeridas, o indivíduo tem uma cistercose maciça, né, que são casos mais graves, mas bem mais raros. A gente sabe que a neurocistercose, ela comete mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo, sendo responsável por mais de 5 milhões de mortes por ano. Então, ela tem um impacto muito grande na saúde pública, porque o indivíduo ele vai demorar muito para poder demonstrar os sintomas, as alterações que ele vai apresentar ao longo dos anos, por ter uma infecção crônica no sistema nervoso central. Ele pode ter sintomas dos mais variados, de até problemas locomotores, a problemas psiquiátricos. Então, a gente tem um trabalho agora que uma doutoranda está terminando, a Tainara,
relacionando a infecção a neurocicercose em pacientes com esquizofrenia, num hospital público aqui, psiquiátrico aqui em Goiânia, e ela está, então, detectando que alguns pacientes, sim, têm essa infecção, e já vários estudos têm mostrado, né, que parasitos no sistema nervoso central podem ser causadores de alterações psiquiátricas. Então, esse impacto na saúde pública, ele só vai se aumentando, né, cada vez mais. Então, a gente vê as parasitoses cada vez mais presentes como importantes fatores que podem estar causando impactos profundos na saúde pública. Agora mesmo a gente está com outro trabalho, né, que está em andamento, em relação à diminuição da transmissão zoonótica pelo tratamento dos indivíduos infectados, né, com a teníase, para a gente poder estar diminuindo, né, a incidência da teníase e assim, então, está diminuindo a infecção, a contaminação ambiental e, consequentemente, a infecção de outras pessoas. Então, a gente vê que o ciclo do parasita é muito importante, a gente saber como ele funciona, para a gente saber as medidas e os locais de atuação. Eu sempre falo muito com os meus alunos, né, na graduação, se você souber o ciclo do parasita, você sabe quase tudo que você precisa saber, né, de mais importante está ali. Então, os hospedeiros, os locais de intervenção, os órgãos acometidos, e aí você já consegue inferir as principais manifestações clínicas. Os diagnósticos, como que tem que ser, né, os mecanismos, as formas de diagnóstico, a partir de onde o parasito está. Então, tudo isso a gente vê que tem impacto muito importante. Você vê o diagnóstico de um parasito que está no sistema nervoso central, ele é um diagnóstico muito mais caro para o sistema de saúde do que um diagnóstico de um parasito que está no trato intestinal, que faz um exame parasitológico de fezes, que é o mais barato de todos. Então, a gente observa que isso tem um impacto muito grande, né, para a saúde pública e para os indivíduos também, de forma particular também. É uma parasitose bastante impactante. Eu acho que no caso do Angiostrongylus, né, um pouco diferente da infecção pelo cisticercose, é que a gente não tem muito dado, né, então, principalmente aqui no Brasil, que a infecção é relativamente recente, né, e a gente começou a ter, a partir de 2006, 2007 ali, algumas pessoas, então, alguns grupos de pesquisa que fazem investigação na área de hospedeiros infectados, de hospitais que apresentam indivíduos infectados. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muito mais dados, né, no futuro, se a gente tiver um tipo de intervenção investigatória, que a gente possa ir atrás desses casos, né? Porque hoje o que a gente tem? Como não existe notificação disso, o nosso grupo acaba tendo talvez uma informação mais privilegiada, porque nós somos a referência para o Ministério da Saúde e nas infecções de Angiostrongylus, né? E acaba que muitos dos LACENs, dos laboratórios, enviam as amostras para que a gente faça os exames. Porém, a gente não consegue ainda mensurar o que acontece ou a quantidade de infectados que existem no Brasil, né? Então, basicamente, as informações epidemiológicas que a gente tem seriam de artigos científicos de casos publicados, né? Que normalmente são publicados porque são raros, porque são mais difíceis de serem vistos, então acabam sendo publicados. Mas a gente acaba não tendo uma fiel ideia do que realmente está acontecendo no Brasil. E pelo fato da gente também não ter um diagnóstico ainda disseminado, de fácil acesso, né, sendo o PCR o principal método, a gente acaba não tendo um acesso a todos esses laboratórios. É difícil de se implementar isso de uma forma mais rotineira, né? Então, eu acredito que a gente ainda vai ter informações no futuro ainda talvez melhores, que a gente possa ter uma ideia melhor de como que o Angiostrongylus está no Brasil hoje.
E em termos de surtos epidemiológicos, né? No caso dos dois, né? Aqui a gente, nos Estados Unidos, a gente, obviamente que a gente não tem nenhuma notificação, nenhuma indicação de tênia, né? Associado a surtos, mas nós temos bastante dados em relação ao Angiostronchus, que tem uma prevalência muito grande em uma área dos Estados Unidos, que é o Havaí, né? Em termos de surtos epidemiológicos, existe alguma novidade que vocês possam passar para a gente em termos dessas relações dentro do Brasil, por exemplo? Então, infelizmente, nem a teníase, nem a cisticercose são de notificação compulsória, né? Então, na verdade, nós também não temos dados atualizados do Brasil. A gente infere alguns dados em relação à notificação de carcaças, né? Então, a gente sabe que se está tendo carcaça de suíno sendo considerada, né, não própria para o consumo humano, devido ao grande número de cisticercos, quer dizer que o ciclo está acontecendo, né, e isso tem se mantido. Então, nós temos acompanhado bastante as notificações dos órgãos de saneamento animal, né, e também o Ministério da Saúde, mas por não ser de notificação compulsória, nós não temos dados palpáveis em relação ao Brasil. Eu gostaria muito de poder fazer inquéritos epidemiológicos, né, para a gente poder detectar esses pacientes, ter esses dados melhores, né, eu acredito que no caso da angiostronchilise também, porque a gente fica muito às cegas, né, sem saber dizer realmente qual é esse impacto. O que a gente sabe é que todos os laboratórios acabam sempre diagnosticando, né, os pacientes com teníase. Então, isso é comum, né, um parasito comumente encontrado. Mas esses dados a gente não tem, infelizmente. E quando a gente vai atrás dos laboratórios públicos e dos laboratórios particulares, para a gente conseguir fazer pelo menos um uso de dados secundários, nós, infelizmente, temos as portas fechadas, porque eles têm medo da gente ver que eles não estão fazendo o diagnóstico adequadamente, né, que a gente sabe que o exame parasitológico de fezes, ele, infelizmente, não é feito com tanto carinho quanto outros exames dentro do laboratório. E aí, eles não deixam, então, a gente poder acessar. Eu tenho, assim, infelizmente, não temos dados sobre essa incidência epidemiológica. O que a gente teve esse ano, que nos chamou a atenção bastante, e inclusive fizemos uma publicação do surto, foi de como é que se diz, não é uma seita religiosa, é uma forma de reza, né, que foi feita culto, de uma religião, em que uma das premissas que precisavam ser feitas era a ingestão de um molusco. E essas pessoas ingeriram o molusco e 5 delas tiveram a meningite, né? Então, nós conseguimos fazer o diagnóstico dessas 5 pessoas e fizemos, então, a publicação. Como o Brasil, a gente tem muito, né, dessas religiões, de momentos, assim, de cultos alternativos que são criados, enfim, produzidos das diferentes culturas que nós temos aqui. Então, eu acho que se isso for uma prática comum dessas religiões, talvez a gente possa ter mais casos envolvendo cultos religiosos, né, e que possam aparecer aí ao longo do ano, ao longo de todo o Brasil, porque nos chamou muito a atenção esse fato, porque não se tinha, né, nenhum relato desse tipo de comportamento e associação com a infecção pelo Angiostronchus. Então, é uma novidade nesse sentido. Alex, eu não sei se tem pergunta do pessoal da plateia, que eu fiquei sem o chat aqui.
E se tiver, você pode fazer. Ou eu também queria fazer 2 perguntas a ela. Sim. Você está falando, o chat você está acompanhando no YouTube? Você... Eu não estou conseguindo ver. Quer eu dizer, também não consegui. Eu tô vendo, mas eu não estou vendo perguntas, né? Não está vendo? Não. Pessoal, então deixa eu fazer 2 perguntas aqui que eu poderia fazer. Claro. Eu gostaria primeiro de parabenizar as 2 apresentações. Eu acompanho vocês através de alguns trabalhos e alguns pareceres. Então, eu sempre tenho visto o acompanhamento de vocês. Eu acho bastante interessante e sempre trazendo novidades. Então, para a Marina, eu gostaria de, primeiro, falar que várias pessoas no site elogiaram bastante. Você tem um bom fã-clube também, né, de estudantes, é muito bom isso. Mas a palestra sempre é boa e foi muito boa. Gostei muito porque dentro do que você apresentou de novas drogas, né, existe algum estudo clínico já dessas drogas, por exemplo, a Anita. Vamos pegar a Anita, que está sendo largamente utilizada. Você sabe de algum estudo que está sendo feito para tratamento no caso... Porque o problema da neurocicercose é que o cirurgião, o neurologista não gosta de tratar, né? Porque diz que ela é autolimitante, quer dizer, a cistercose vai de alguma forma, a não ser quando você tem Então é muito relutante o relacionamento que você falou que tem com os médicos, a gente tinha, né, no caso da neurocistercose, também pedir para fazer um tratamento, e pela sociedade o tratamento não é sempre indicado. Eu lembro que o professor Machado sempre falava isso também para mim. Mas isso é controverso, mas pelas normas da Sociedade de Neurologia, você deve observar o paciente. Mas você sabe de algum relato, alguma coisa do papel da Anita? Porque é bastante interessante os dados que você tem de laboratório. O papel da Anita em paciente? Não, em paciente ainda não, porque, na verdade, nós é que estamos propondo o uso desse fármaco para o tratamento da neurocicercose, né? Então, até então, ela nunca tinha sido pensada nem para outros parasitas teciduais, que a gente também pode testar, eventualmente, né? O tratamento da neurocicercose, ele é muito baseado na quantidade de parasitos, na localização e na viabilidade, né? Muitas vezes a gente tem o diagnóstico da neurocicercose, o indivíduo já está com o parasito lá no cérebro, tem 20 anos, ele já está calcificado, então, na verdade, não teve nenhuma consequência clínica, né? Então, depende muito dos critérios, mas principalmente do número do parasita, a quantidade de parasitas e a sua localização e a sua viabilidade. Se eles ainda estão viáveis e são em grande quantidade, aí, normalmente, os clínicos tendem a acompanhar e, dependendo da sintomatologia clínica, eles podem optar por um tratamento. Atualmente, o tratamento recomendado é fazer uma combinação de albendazol e praziquantel junto com corticoides, para poder minimizar o efeito inflamatório que acontece após a morte do parasito. A gente sabe que o problema maior de tratar a cisticercose é que quando o parasito morre, ele para de fazer uma imunomodulação. E aí ocorre um efeito inflamatório muito intenso no sistema nervoso central, e às vezes o indivíduo morre por essa encefalite e não pelo cisteco que ele tinha. Então, é muito controverso mesmo, e esse tratamento tem que ser feito com acompanhamento médico muito próximo, às vezes até com internação, para o indivíduo evitar, assim, efeitos colaterais mais graves, né, e manifestações mais graves. Mas o Anita, nós é que estamos propondo o uso dele para esses parasitas, então não tem ainda nenhum estudo. Mas por ele ser um fármaco que já está no mercado, é fácil, né? Seria assim, fácil da gente poder fazer, né? Esse é o tratamento, eu te falo, eu tive muitos anos atrás um trabalho recusado porque
eu apresentei um caso, né, nosso grupo, junto com uma neurologista, e eu mandei o trabalho publicar, foi extremamente criticado por um dos referis, porque eu tinha feito uma coisa antiética tratando uma pessoa com cisticercose, que eu não devia nem ter mandado aquele trabalho para publicar, uma coisa desse tipo. Isso foi um atraso tremendo, foi provavelmente que eu não referi num revisor específico, né? E tem esse conceito, né? Mas só um exemplo de que é controverso, realmente é muito controverso e trato não. Justamente por causa desse processo inflamatório que o neurologista tem muito medo e difícil de controlar. Eu concordo, é uma situação. Mas nesse caso era uma criança que tinha convulsões assim a cada hora, 2 horas, e ele parou com todas as convulsões com o tratamento. Né? Por isso que eu achei importante na época a gente publicar isso. E foi muito criticada porque foi uma colocação desse sentido. Com relação eu queria fazer uma pergunta à Alessandra. Alessandra, que interessante esse método rápido lá deles. A galactina não estava dentro daquelas proteínas de vocês, não? Estava. Eu não reparei, porque vocês têm 30 e tantas proteínas, não é? Vocês fizeram alguma... vocês estão clonando todas elas? Vocês não chegaram a fazer um estudo de spot? Sim, spot? na verdade, a gente não vai clonar todas ainda, porque é questão financeira, né? Bastante alta. Mas a gente fez algumas análises de alinhamento de sequências também e de presença de carboidratos, que agora a gente está tentando evitar devido às reações cruzadas, né? E então tem 2 delas que são candidatas que a gente já fez a avaliação em sílico, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia é tentar expressar e ver o que acontece. Se a gente tem uma melhora nesse reconhecimento, se vai ter alguma reatividade cruzada mesmo assim, né? Porque no nosso estudo, nós utilizamos 4 tipos de extratos diferentes de 4 tipos de parasitos diferentes, né? Mas não quer dizer que daqui a pouco vai ter uma reatividade cruzada com Wuchereria, vai ter reatividade cruzada com Mansonella, sei lá, com alguma outra infecção que nós não testamos, né? Então, isso é sempre um risco. Obrigado aí. Alexandre, tem pergunta da plateia? Sim, perguntas da plateia. Deixa eu passar aqui. Primeira pergunta para a professora, a doutora Alessandra, pergunta do doutor Carlos Greff Teixeira. A pergunta é: quantos peptídeos você acha necessário para compor um bom método para a detecção de anticorpos em androstenogilíase? Quantos peptídeos? Olha, a ideia é que no mínimo ele tem que ter um tamanho mínimo, né, que a gente possa permitir a ligação da molécula e que ele também tenha uma estabilidade. Então, na verdade, assim, um número eu não saberia te dizer quantos peptídeos, mas ele precisa ser um peptídeo estável, precisa ser um peptídeo que não vai ter reação cruzada, né? Então, são vários estudos que precisam ser feitos. Baseado nesse trabalho que a gente publicou agora, né, os melhores peptídeos que a gente obteve, eles não tinham mais do que 20 aminoácidos, né? Então, é um tamanho bem pequeno, né? Se a gente for pensar para sintetizar peptídeos, é relativamente fácil. Então, daria para a gente segregar essas proteínas em pequenos peptídeos e fazer uma análise em sílico também delas, para ver quais seriam os mais imunogênicos, né? Daria para testar, daria para fazer um estudo assim também. Ok, segunda pergunta é de Daniel Rocchini. Ele gostaria de saber se existe algum corante vital utilizado para monitorar a mortalidade das larvas em diferentes estágios.
Olha, a gente usava, acho que era o Tripan Blue, que é para fazer azul de Tripan, né? Que é para ver mortalidade celular. Mas tem uma característica morfológica das larvas que elas, quando estão mortas, elas ficam em formato de C, né? Na verdade, elas ficam numa posição paradas, então elas estão, a gente usa esse critério para dizer que elas estão mortas, tá? Porque a larva, normalmente, quando ela está viva, ela não fica nesse formato, ela está sempre serpenteando, assim, ela está sempre se mexendo. Ok, mais uma pergunta, dessa vez para a doutora Marina. Pergunta de José Roberto Machado. O animal diabético poderia ser considerado um ambiente hostil ou não ao cisticerco? Bom, em relação à concentração de glicose, no caso diabético, a gente tem 2 picos importantes, né? É um pico de hiperglicemia e o pico de hipoglicemia. Todos eles vão alterar esse aporte de glicose nesse meio extracelular. Quando a gente tem um excesso de glicose, ele pode ser considerado hostil, porque, inclusive, ele faz danos celulares, né? Inclusive, em diabéticos, a gente tem vários problemas naquelas pessoas que não conseguem manter o nível de glicemia dentro do adequado por terem lesões celulares. Aí a gente vê no próprio pâncreas ou em outros locais, né, as nefropatias, várias lesões por causa dos picos, né, de glicemia e outros vários problemas acarretados nos indivíduos diabéticos. No caso, se a gente for olhar para o cisticerco, esse excesso de glicose também pode causar lesões tegumentares. E a ausência de glicose, ele também vai causar alterações metabólicas importantes, levando ao consumo das reservas de glicogênio. Dependendo dessa escassez, pode até levar à morte do parasito, mas eu acho que o paciente, o indivíduo morre antes, né? Porque a gente tem muita reserva, o parasito tem muita reserva de glicogênio, então a gente não teria, assim, uma falta de glicose tão acentuada para levar à morte do parasito. Mas os 2 picos, né, seriam importantes causas de alterações metabólicas no parasita e levariam a um ambiente hostil, sim. Diferente do que a gente observa com fármacos, mas sim também. Próxima pergunta, Dr. Ricardo Fujiwara, para a doutora Alessandra. Vocês chegaram a fazer o epitope mapping da 1433? Sim. Na verdade, a gente não fez um epitope mapping, mas a gente fez um in-house mapeamento de epitopos ou de peptídeos, na verdade. Né? A gente usou diferentes composições desses peptídeos e tentou ver aleatoriamente se eles teriam uma melhora ou uma reação adequada, né, para serem reconhecidos pelos soros que a gente tinha de controle. Porém, nenhum dos peptídeos da 1433 foram reconhecidos pelos soros dos pacientes que a gente tinha. Outras proteínas, como a galectina e a ES7, que é aquela de excreção e secreção, que nós havíamos descrito anteriormente, também foi utilizada nesse mesmo método, formando peptídeos aleatórios, e essa sim apresentou 2 peptídeos que poderiam ser importantes no reconhecimento, né? Mas eles não tiveram um bom desempenho, eles foram reconhecidos por alguns soros, não por todos, né? Então, por isso a gente também não deu muita continuidade para esse método. Ok. A próxima pergunta, doutora Eva Casas. Qual o percentual de angiostrongilíase no Brasil? E existem áreas endêmicas para a doença?
Eu não saberia te dizer, até acho que esse dado não existe, né? A gente não tem esse percentual, porque como as notificações são basicamente pela literatura, né? Os casos que a gente fica sabendo, que a gente participa ou que a gente faz o diagnóstico, né? Então são ainda talvez não representativos. E o que a gente tem com relação a isso é que a ideia é que a gente consiga fazer um melhor mapeamento, né? Que a gente consiga ter uma ideia do quanto que a gente tem de angiostrôngilos presente no Brasil. E quanto às regiões endêmicas, também os dados que nós temos, eu não acho que a gente poderia chamar de endemias, né? Mas a região de costa e as cidades onde nós temos, onde os que são portuárias, seriam os locais onde o angiostrôngilos já foi identificado, né? Mas não significa que essas infecções já não estejam ocorrendo em outras localidades, elas simplesmente não foram ainda identificadas, né? Porque os grupos que trabalham com angiostrôngilos ainda não são muitos, né, no Brasil, são poucos os grupos que trabalham, e para a gente conseguir vencer uma extensão territorial como a nossa, é realmente um desafio muito grande. A área endêmica talvez é Rio Grande do Sul, porque vocês que procuram muito. Mas acho que ninguém procura tanto, né? Vocês que têm um programa de caça de angiostrôngilos. É o grande acaba problema. Sendo endêmico. É o caso da neurocercose. Teve uma época que dizia que a neurocercose, que o Paraná era endêmico. O Paraná era endêmico? Não, porque o pessoal lá no Paraná ficava procurando. Depois o Ribeirão Preto era endêmico. O Ribeirão Preto é endêmico porque hoje não tem nada. Em São Paulo você não encontra mais neurocercose quase. Mas porque teve um programa, mas não era endêmico, porque as pessoas procuravam. Né? A angiostrongilíase abdominal, que é o Angiostrongylus costarricensis, sim, é considerado endêmico no Rio Grande do Sul, justamente porque está aqui, né, o Instituto de Patologia, que é onde hoje eu estou, em Passo Fundo, o local onde mais identifica angiostrongylus do Brasil. Do Brasil. Tem mais uma última pergunta, pelo que eu sei, no chat, Dr. Hércules Moura pergunta para a doutora Alessandra, o antígeno de teste rápido já foi identificado? Sim, é uma lectina. É uma lectina do tipo 2, né? É uma proteína que já também foi identificada no antígeno de 31 kilodaltons, né? Só que ele foi produzido pelo grupo da Tailândia. Muito bem. Não vejo nenhuma outra pergunta chegando pelo chat. Eu acho que a audiência já está... as perguntas já foram devidamente addressed, né? Muito obrigado pelas duas palestras. As palestras foram excelentes, a discussão também, eu acho que de muito bom nível, bom nível em ambos os casos. E voltando um pouco, né, um comentário assim muito básico, né, em termos das doenças parasitárias, né, é muito interessante ver o interesse crescente em nações como os Estados Unidos. Você tem outros países que hoje em dia você tem muito mais interesse em doenças parasitárias do que antes. E ainda existe muita coisa a se entender, né, sobre o porquê está havendo também uma mudança de prevalência, né? Hoje em dia, as áreas onde você sempre considerava ser endêmicas para certas doenças parasitárias já estão mudando, né? Está havendo uma mudança clara, né, a nível mundial, né? E por exemplo, de novo a gente volta a um caso que não está relacionado com as doenças descritas aqui, mas, por exemplo, os coccídeos, né? Tanto toxoplasma quanto ciclospora, criptosporídeo, está havendo uma alteração a nível de prevalência, de incidência, a nível global, que é muito interessante.
o interesse crescente, né, em várias áreas de pesquisa. Na parte de diagnóstico, por exemplo, eu acho que está havendo também um avanço muito grande nas áreas de doenças parasitárias, e isso só vai beneficiar a todos nós, né? Inclusive são ferramentas importantes para a gente descobrir esses aspectos epidemiológicos, né, dessas doenças. Bom, com isso, doutor Peralta, você gostaria de fazer mais algum comentário? Sim, vou terminar agora, vamos encerrar, que já está mais ou menos em cima da hora, 5h30. Eu gostaria muito de agradecer a você, Alexandre, por ter aceito, e nós teremos uma palestra tua em novembro, né, sobre parasitos de transmissão alimentares e hídrica. Então, eu já convido as pessoas em novembro, eu não estou bem certa a data, dia 5, né, eu acho, não sei. E depois eu vou divulgar isso. E também agradecer muito a Alessandra e a Marina pela excelente apresentação, acho que foi unânime, até onde eu pude ver. Depois eu perdi o chat, eu não consegui entrar de novo no chat, não vi o que aconteceu, e gostaria muito de agradecer, e já convidando vocês para o próximo seminário, que vai ser na quinta-feira que vem, em que vai dar continuidade ao que a Alessandra já apresentou um pouco aí, que é a proteômica aplicada a parasitoses, a parasitologia, que vai ser apresentado pelo Dr. Hércules Moura, lá do Center for Disease Control, pelo professor Henrique Ferreira, aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pelo professor Glauber Wagner, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vai ser um seminário bastante produtivo, em que o Hércules vai fazer uma introdução sobre a proteômica, e o Henrique vai falar sobre a parte de cestódios, e o Glauber de protozoários. Então, convido já a todos, e para assistir esse seminário ou outros, vão até a página da Sociedade Brasileira de Parasitologia e aproveite e se associem também na professora. O Alexandre está lá nos Estados Unidos, é sócio, o Hércules aí está nos Estados Unidos, é sócio. Então, os brasileiros também têm que prestigiar a nossa sociedade. Tá bom? Obrigado a todos, então vejo-os todos na quinta-feira que vem. Um abraço, tchau. Obrigado. Eu agradeço também. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer.